Olá, meu nome é Luciana, eu faço parte do grupo que fala sobre a LDB nas artes, juntamente com o Tiago e a Adriana. E nesse Movimento 3, escolhemos falar sobre o projeto político-pedagógico do Colégio Bonja, de 2020. Esse colégio ele fica localizado no estado de Santa Catarina e as suas unidades ficam principalmente na cidade de Joinville. Esse colégio ele também atende ao berçário, educação infantil, ensino fundamental e também ensino médio. Só que no nosso Movimento 3 escolhemos falar mais sobre a educação infantil, porque é a área que a gente está falando desde o Movimento 2 também. Falando um pouquinho sobre o Movimento 2, eu queria relembrar alguns pontos que a gente trabalhou no vídeo anterior sobre a LDB nas artes. Alguns pontos principais que eu acho importante ressaltar para poder entender melhor o nosso Movimento 3. Um deles é o artigo 2º, que diz que a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Além disso, também tem o parágrafo 2º, que diz que o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá um componente curricular obrigatório da educação básica. É a redação dada pela Lei nº 13.415, de 2017. Além disso, também tem o parágrafo 6º, que diz que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são linguagens que constituirão o componente curricular do que se trata o parágrafo 2º deste artigo, que é um complemento do parágrafo 2º. Como a colega Luciana falou, esses são os pontos, que a gente tratou no movimento anterior referente ao ensino da arte que estão na LDB. Esses pontos a gente tinha uma expectativa de encontrar no PPP da instituição, E aí vocês vão ver mais à frente, com a análise da proposta curricular, se de fato esses pontos estão presentes ou não na proposta curricular do Colégio Bonja. Também vou falar um pouquinho sobre o ciclo de políticas que é apresentado no PPP do Colégio Bonja. O Colégio Bonja ele traz uma ideologia de que os sujeitos que atuam no mundo devem se relacionar com ele. Para isso, eles utilizam o currículo do território catarinense, que assume entre aspas, alicerça-se no princípio da educação integral por entender que, por meio dela, promover-se a uma formação que visa a cidadania, a emancipação e a liberdade, com processos ativos e críticos que possibilitam ao estudante pleno desenvolvimento e apropriação do conhecimento da cultura historicamente constituídos, bem como o protagonismo e seu percurso formativo, que está no Santa Catarina, 2019, página 12, que eu vou inserir aí nas referências do trabalho. Analisando de maneira geral o ciclo de políticas, no que tange aos seus contextos, o contexto da influência, o contexto da produção de texto, o contexto da prática, contexto dos efeitos e da estratégia política, a gente vê bem presente o contexto da prática, que eles adaptam alguns textos, claro, eles se baseiam em muitos textos, tanto nacionais quanto regionais, na produção do seu documento, e eles evidenciam ali o contexto da prática em seus documentos em alguns moldes que vão beneficiar a instituição. Agora, algo que a gente sente falta dentro do projeto político-pedagógico da instituição é o contexto da estratégia política, A gente não vê assim nenhum direcionamento explícito para esse último contexto ligado com as questões sociais. Acredito porque seja uma escola privada, e aí não tenha tanta inclinação para essa questão relacionada com o último contexto. Agora uma revisão rápida sobre o que é a proposta curricular. A proposta curricular é aquela responsável por organizar e planejar e articular os conhecimentos. Na proposta curricular nós temos a finalidade de fixar as práticas pedagógicas, e nela nós encontraremos as matrizes curriculares, os planos curriculares, os conteúdos, as metodologias e a seleção geral dos conhecimentos. A proposta curricular do Colégio Bonja é uma proposta muito bem delimitada, Diferente dos outros colégios que têm uma proposta, porém uma proposta de uma maneira mais esvaída, espalhada pelo documento e tudo mais. Não, aqui a gente tem uma proposta realmente delimitada por tópico e estruturas.
Tanto que nós temos no Colégio Bonja, como a Luciana falou, né, o berçário, o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Separado por esses tópicos, né, por essas modalidades, na educação infantil nós temos uma proposta curricular direcionada para a educação infantil, trazendo ali os tópicos para a educação infantil, inclusive trazendo referências da BNCC, tal como também nas outras, né, nos outros eixos, na educação, no ensino fundamental, no ensino médio, enfim. A gente tem uma proposta bem articulada, né, no sentido curricular mesmo, trazendo inclusive atividades complementares, né, que foram construídas com os professores da unidade e que acontecem normalmente anualmente ou tendo apenas alguma revisão. Isso também foi algo interessante que a gente achou na proposta curricular desse documento, dessa escola, né? E eles trazem aqui algo também bem interessante referente ao planejamento que deve ocorrer a partir dos objetivos da aprendizagem. E aí eles topificam essa parte, né? Referente ao corpo, os gestos e os movimentos, os traços, sons e cores, a escuta, fala, pensamento e imaginação, mostrando que todos esses sentidos são explorados também dentro da proposta curricular. De maneira geral, no Colégio Bonja, né, o PPP, nós encontramos sim explanações referentes ao ensino de arte, mais especificamente onde tem um tópico de temas contemporâneos e transversais, que inclusive faz uma ligação com a BNCC, referente ao ensino de artes, né? E o que pode ser encontrado referente ao currículo na disciplina de artes. Mais especificamente na proposta curricular, nós não encontramos nenhum direcionamento para arte ou para a disciplina de arte ou para o ensino de arte. Então nós não encontramos nada referente à matriz da disciplina, nada referente ao planejamento curricular da disciplina, nada referente aos conteúdos que podem ser vistos referente à arte e nenhum planejamento nesse sentido, né? Algo que é preocupante, visto que é um documento bem amplo, porém não trata dessas questões na proposta curricular. O que nós temos são atividades complementares ou extracurriculares que abordam ou trazem a arte em questão. Nós temos um projeto da escola, que é um projeto trilingüe, que visa explorar as potencialidades dos alunos na área artística e na área esportiva, fazendo com que os alunos possam se entender enquanto indivíduos e também identificar suas potencialidades mesmo. O outro projeto que nós temos dentro das atividades complementares na proposta curricular é o projeto Arte e Cultura, totalmente direcionado para a educação infantil, que também tem ação semelhante ao projeto anterior. Visa trabalhar a potencialidade dos alunos também na perspectiva artística. Só que esse é muito mais direcionado à questão cultural, regional, do estado de Santa Catarina, da região que a escola está inserida e tudo mais. Então, um dos principais eixos estruturantes para o conhecimento curricular dentro do Colégio Bonja é justamente, dentro da educação infantil, o processo de interação e de brincadeira, né? Para que as crianças tenham um papel ativo em todo esse processo, as atividades são desenvolvidas a fim de propiciar a aprendizagem e o desenvolvimento, também a socialização. Um outro eixo estruturante é a garantia dos direitos da aprendizagem previstos na BNCC, para que as crianças possam aprender de maneira ativa, né, e possam potencializar também a sua aprendizagem. Básico, o currículo e as propostas curriculares são fundamentais para a formação de críticas no processo de aprendizagem. Surgem as seguintes inquirições. Em análise ao projeto político-pedagógico e à proposta curricular do Bonja, nós não encontramos de maneira explícita os conteúdos referentes à disciplina de artes, né? Então, nós não temos a seleção de conteúdos, nós não temos essa organização de conteúdos, o que deixa o documento vago e inconsistente no sentido do ensino de artes. Nós também não temos os pontos que são tratados na LDB de maneira explícita, o que deixa também a desejar os pontos da LDB que foram tratados anteriormente. Na análise da proposta curricular do Colégio Bonja, podemos, de fato, reafirmar a definição de currículo enquanto currere, ou conversa complicada, uma vez que vimos que a proposta curricular é algo fundamental para o desenvolvimento pedagógico da instituição e também para a construção do projeto político-pedagógico conciso, politicamente engajado e forte, que lance de fato a instituição para a frente.
Vemos aqui no documento da Escola Bonja que o ensino da arte não é tratado como deveria. Ou seja, a gente não tem todos os pontos presentes na LDB, o que torna o documento um pouco menos interessante do que esperávamos ser. Esse trabalho foi um trabalho muito complicado no sentido de achar o documento, porém, a gente acha que o trabalho foi muito proveitoso para entender o significado tanto de propostas curriculares quanto de projetos políticos pedagógicos.